Pessoal, tudo bem com vocês? Júnior aqui do canal Concreto em Alta. Hoje eu vou trazer para vocês como a gente produz, como a gente fabrica os nossos revestimentos de concreto. Ripado é um revestimento que sai muito aqui na nossa loja. É um produto que você pode fabricar aí na sua empresa, na sua casa, enfim. É um revestimento aí que não sai de moda, sempre está super em alta. O ripado de concreto que a gente fabrica aqui, ele passou por algumas mudanças, algumas modificações. Tem vídeo aqui no canal onde lá atrás a gente fabricava de uma forma, aí a gente fez algumas alterações, algumas mudanças, e hoje eu gostaria de trazer para vocês aí do canal como a gente fabrica esse ripado aqui em concreto. Acabamento de primeira qualidade, um investimento aí que você tem que ter uma atenção redobrada quanto à fabricação dele, até porque vai em fachadas, né, na área externa da casa quanto na área interna. Então tem toda uma forma de fazer esse produto aqui, justamente para evitar que você tenha problemas lá na frente, e também para ficar bonito aí nas fachadas, né? Então assim, já te peço para você se inscrever no nosso canal Concreto em Alta. A gente também pede para você aí, caso você tenha interesse aí de adquirir o nosso guia, né, de lista de fornecedores de formas e reagentes químicos, se você tiver interesse. E dentro desse guia nós também disponibilizamos como bônus a lista de traços, né, que nós utilizamos para fazer. Nem sempre os agregados são os mesmos, né, em termos de quantidade, quando a gente faz alguns tipos de revestimento aqui. Por exemplo, cobogosa a gente utiliza um tipo de agregado, a quantidade de agregado. O revestimento de parede outro tipo, os pisos de calçada outro tipo. Então assim, você tem que saber fazer isso aí justamente para ter a durabilidade, vamos dizer assim, a medida certa, justamente para sair uma peça de qualidade. Então já se inscreva no canal e bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que ter, obviamente, para poder, né, fazer esse tipo de revestimento, que é o ripado, né, o ripado em concreto aí, é as formas, né? Então não tem como, você vai ter que investir nessas formas. Essas formas aqui nossas aqui, elas têm um padrão, o tamanho correto, sempre a gente produz um tamanho sempre padronizado, justamente para ficar uma coisa mais profissional, né? Então assim, por exemplo, essas formas aqui, elas são no tamanho 1 por 40 centímetros, né? Essas formas são 1 por 40 centímetros. Se você souber utilizar elas da maneira correta, você não vai ter problema com essas formas, você vai ter essas formas por um bom tempo. Então assim, tem muita gente que vende esse tipo de forma na internet, tem muita gente que vende esse tipo de material na internet, mas no nosso guia que a gente separou aí com a lista de fornecedores aí, a gente mostra, né, se você tiver interesse de adquirir, a gente mostra onde a gente comprou essas formas. Então vai ter no guia, vai ter isso aí, além da lista de traços que a gente utiliza para poder produzir esse tipo de revestimento. Aqui você já percebe aqui que já está sendo passado aqui o óleo na forma. É importante que você passe esse óleo na forma. Você vai precisar de uma latinha normal aí para poder colocar o óleo aí, luvas, né, para você ir, de segurança, importante, e um pincel, se você puder comprar um pincel também para poder passar esse óleo na forma, fica uma coisa mais organizada, né? Você vê, ó, muito mais fácil de você usar aí para poder passar o óleo na forma. Você não precisa comprar desmoldante. O óleo que a gente utiliza, tá vendo, ó, é aquele óleo aí que o pessoal troca aí, óleo queimado, e aqueles óleos de moto, né? Quando você vai nessas oficinas de moto, pode comprar esse óleo aí, ó. Nas garrafas de PET 2 litros, eles vão utilizando. Você pode até combinar com o dono aí que tem esse óleo que vai trocando aí, eles vão acumulando no canto. Você pode comprar, já combinar com ele, já vai todo óleo que chegar aí que você vai separando para mim aí, igual a gente já faz aqui com o pessoal, tá vendo? Então você vai passando o óleo nas formas. Esse óleo aí a gente compra aqui por 2 litros, né? Uma garrafa de PET de 2 litros a gente compra por R$3. Então rende demais. Diferente do desmoldante, se você for comprar, sai muito mais caro e tem a mesma eficiência, né? Apesar de que o óleo, ele obviamente ele mancha a roupa, é difícil de sair da roupa e tudo, mas na peça do concreto não tem problema, ele não fica com manchas, entendeu? Então já é utilizado muito esse óleo aí nas fábricas de artefatos de concreto. Tem gente que prefere desmoldante. Opa, quase caí aqui. Tem gente que prefere desmoldante. Nós aqui não utilizamos desmoldante. É um produto caro e vai ter a mesma eficiência de um óleo aqui se for utilizar, igual está sendo utilizado aqui, ó. Vendo as peças aqui, tem umas peças já montadas aqui, já feitas aqui na verdade, né? Aí tá vendo, ó? Já tem umas peças já montadas aqui. Até porque também esses revestimentos aí, eles vão, depois que são produzidos, são feitos, você vai fazer a entrega deles aí, depois eles vão receber o acabamento, a pintura, enfim.
não vai ficar na cor do concreto, né? Então tem gente que acaba que fazendo a pintura do revestimento depois que ele é aplicado na parede. Então tá sendo passado o óleo aí, e você vai vendo aí, ó. Tá vendo? É uma forma de qualidade. A gente separou aí os fornecedores e para você num só lugar que você pode estar adquirindo o nosso guia através do canal aqui, www.concretoemalta.com.br, no link na descrição que a gente vai deixar para vocês. Vou mostrar para vocês também que nós temos dois modelos de ripado. Aquele ripado que eu mostrei para vocês, que é o tamanho 40x1, e nós temos o ripado, esse ripado aqui que é 80x40, ó. Vou levar para vocês ali, tá vendo? Já tem produzido aqui esse ripado, muita gente também acaba utilizando esse tipo de ripado aqui, mas o que mais sai mesmo é o outro ripado. Vou mostrar para vocês aqui junto com o modelo que a gente tem aqui, para vocês terem noção. Ele tem uma diferença. Tá vendo? Ele tem uma diferença no tamanho que é produzido, ó. Esse aqui mesmo ele é menor, mas a diferença dele é que é mais larga aqui nas tiras, tá vendo? Então os frisos deles aqui é mais largos do que esse aqui. Pra te falar a verdade, esse aqui sai muito mais do que esse modelo aqui. A gente já vendeu para casas aqui na nossa cidade, mas o que mais sai é esse aqui. Inclusive vou mostrar fotos aí para você ver como é que fica na casa, pra você ter uma noção. Mas esse aqui sai muito mais do que esse aqui, ó. A forma aqui já foi colocada na bancada aqui também, para você ter a noção daqui a pouco na produção desse tipo de revestimento aqui, ó. Inclusive a gente usa aqui umas garrinhas aqui, ó, que a gente compra em loja de material construção. Essas garrinhas geralmente usa naqueles postes, né, para prender aquelas fiações, aquelas mangueiras. Mas eu vou mostrar para vocês por que a gente utiliza isso aqui na hora de estar enchendo a sombra. Então fica no vídeo, não sai do vídeo não. Uma coisa que é importante para você também, que não tiver uma base 100% aí, às vezes você fabrica uma peça dessa aqui, às vezes não sai 100%, que pode acontecer, e aí você vai quebrar ela aqui para servir de encaixe, ó, de calça aqui, ó. Vou mostrar para você onde é que foi colocado aí, Gladys, mostrar para o pessoal aqui, ó, porque essa parte aqui, na hora que enche, ela vai acabar aqui tortando, tá vendo, ó? Ela vai acabar aqui envergando aqui, então é importante que você coloque um encaixe, ó, um calço, né? Porque ela coloca aí, Gladys, para o pessoal ver. Então se você colocar aí, ó, fica perfeito aqui de baixo, você coloca um encaixe nela, então ela evita de ficar torta na hora que for fazer a produção dela, porque vai muito peso aqui por conta do cimento. Outra coisa que é importante você saber, que quando o cliente pede 1 metro, 2 metros desse tipo de revestimento, logicamente que você vai ter que fazer a questão da somatória, né? Então você vai fazer a somatória para chegar no cálculo correto. Por exemplo, então se essa peça aqui ela tem 1 metro de altura por 40 de largura, pelos nossos cálculos você vai precisar de 2 peças dessa e meia para dar 1 metro quadrado, entendeu? 2 peças dessa aqui e meia dá 1 metro quadrado. Por exemplo, se a peça já é 1 metro, obviamente se ela tem 40 centímetros de lado, você vai contar, fazer a multiplicação de 0,40 vezes a quantidade de peças que você vai precisar utilizar, e isso você vai chegar na metragem correta, entendeu? Então geralmente é 2 peças e meio por metro quadrado. E a vantagem dessa metragem aqui maior, diferentemente dessa metragem aqui menor, que não tem emenda. Por exemplo, você vai colocar essa peça aqui num balcão de cozinha, por exemplo, geralmente os balcões de cozinha são 80 centímetros, 90 centímetros por 1 metro, então é mais fácil quem for aplicar no balcão cortar, fazer o recorte aqui na maquita na hora de for aplicar, do que ter que fazer uma emenda depois. Dá para fazer emenda? Dá, mas tem que ser um trabalho muito profissional para através da massa, na hora que for aplicar no balcão de cozinha ou na fachada, com argamassa e tudo mais, para poder ficar um acabamento perfeito. Uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que repara para você ver aqui que a forma, a parte de baixo ela é reta, porém a parte de cima ela meio que tem uma cavinha inclinada para dentro, ou seja, toda vez que for ser aplicada na parede, e aí você tem que mostrar isso para o cliente, para o pedreiro que você for vender a peça, que sempre essa parte de cima aqui, ó, que ela é inclinada para dentro, ela fique pro alto, né, para a parte de cima. Por quê? Porque a parte reta embaixo ela vai sustentar a peça, mas a parte de cima que vai receber essa peça aqui, ela vai dar um encaixe melhor, perfeito, entendeu? Então evita da peça, uma sustentação maior, evita da peça de ir para frente. E nós colocamos geralmente essas garras aqui, ó, tá vendo? A gente não colocava elas antigamente, mas a gente preferiu agora colocar, até mesmo para quando a peça for aplicada na parede, o pedreiro vir com um parafuso aqui, né, com a parafusadeira aqui perfurando a parede,
justamente para evitar de soltar a peça da parede. Então é importante que você tenha a atenção quanto a isso na hora de for fabricar suas peças, porque ela é muito pesada. Então tá vendo, ó? Então você vai colocar essas garrinhas aqui, ó, a gente cortou aqui 80 de 20 centímetros para poder receber a concreto ali na hora que for preencher as peças aqui, na hora que for fazer o acabamento da peça. Então não vai ficar amostra, vai ficar por dentro, então não tem problema nenhum. E está sendo também colocado o óleo aqui na outra peça também aqui, ó. Então nós vamos passar agora, galera, para produção da massa, né? A gente vai utilizar aqui um saco de cimento de 50 quilos. A gente usa o CP2, mas você pode usar o CP5. O CP5, a vantagem é que ele tem uma secagem rápida. Então para você que tem pouca forma, você pode usar o CP5, que ele vai secar mais rápido, ele vai ter uma eficiência melhor do que o CP2. Geralmente quando a gente tinha pouca forma aqui, que a gente utilizava aqui na fábrica, a gente utilizava o CP5. Conforme a gente foi crescendo aqui a nossa quantidade de forma, a gente começou a usar o CP2, até porque também a gente consegue ter um preço melhor com o nosso fornecedor. Então a gente acaba utilizando o CP2 aqui sem problema nenhum. Os nossos agregados que a gente utiliza aqui sempre para fazer os nossos revestimentos, todos os artefatos concretos aqui a gente utiliza a brita 0, porque a brita tem ela pedrisco, a brita 0, a brita 1, 2, 3 e por aí vai, né? Então, mas a gente usa essa brita 0. Ela é uma brita mais fina, ela não aparece na forma depois no acabamento da peça, é para dar mais resistência à peça. E a areia média, lavada, tá vendo? Que a gente utiliza. Então a gente usa essa lata de tinta, né, de 18 litros como referência. Então a gente acaba que utilizando essa lata de 18 litros como referência. Então você vai precisar aí de 6 latas dessa de areia média lavada com 5 latas dessa de brita 0. Vai ligar ali a peça, vai ligar ali a bitoneira, só para vocês verem, ó. Colocando essa quantidade de água, vai já deixando a bitoneira rodando aí, os agregados, aplicando aí para você ter noção, viu? Como tá vendo? Vai rodar a bitoneira, vai carregar na areia. Agora nós vamos passar para a parte aqui do cimento. A gente vai utilizar um saco de cimento para ficar mais leve para você aí, ó. Uma dica que a gente dá é cortar o saco de cimento no meio, para ficar mais leve, né? O saco de cimento de 50 kg acaba ficando pesado. Aí você vai pegar aí um serrote, ó. Aí pegar um serrote, corta ele no meio, só corta na parte de cima. Você não corta na parte toda, completa, para ele levantar o cabo da vassoura ali, ó. Tá vendo aí? E cortar no meio, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente utiliza justamente para dividir corretamente o saco de cimento. E vai ter dia que você vai acabar utilizando só metade do saco de cimento, sem necessidade de utilizar o saco de cimento inteiro, ó. Porque às vezes vai ter hora que você vai utilizar, não vai ter as formas todas, você vai acabar usando só metade. Então é importante que você tenha isso aí, ó. Saiba utilizar dessa forma para aproveitar melhor aí o cimento seu.
coisa que a gente sempre faz aqui também é passar o óleo no carrinho de mão, justamente para evitar que as peças elas venham, cimento venha a grudar no carrinho, tá vendo? Vou mostrar para vocês ali de perto ali, ó, para vocês terem noção. A gente vai passar agora para a parte aqui do preenchimento das formas. A massa já está ali já pronta. Você vê que ficou uma massa aí ó, bem pastosa aí, na medida certa para receber e para colocar aí tá vendo? Para colocar aí na forma. Ó. Então o que você vai fazer? A princípio você vai colocar aí uma certa quantidade de massa, né, na forma, sem encher ela completamente. E o grande segredo para você evitar fazer bolhas é fazer essa forma de peneirar a peça, a forma, tá vendo? O que você vai estar fazendo? Você vai sempre pegar essa parte da nata da peça praticamente para cobrir a parte, né? A parte do acabamento da parte fora da peça, tá vendo? Você vai colocar uma certa quantidade e vai fazer o movimento de peneirar a forma, como se estivesse peneirando a forma, justamente para cobrir essa parte aí e evitar que formem bolhas nas peças, tá vendo? Então vai colocando uma certa quantidade de massa na forma. Então repara para você ver aí, ó. E vem a parte que eu falei para vocês aí, que é da garrinha aí que a gente coloca aí. Você não pode esquecer de colocar essa garrinha. Aqui é a parte reta da forma e a parte cavada na parte da frente lá, ó. Você vai dobrar, colocar ela no meio mais ou menos e deixar uma ponta para fora, justamente para fazer o formato que eu falei para vocês, para quando for retirar a peça, ela ter como o pedreiro, depois que for assentar, vir parafusando a peça na parede, né? Além de prender ela com argamassa, prende ela com um parafuso, né, próprio, específico para esse tipo de situação, né? Então você tá vendo aí, ó, que foi feito aí o trabalho de preenchimento da forma com uma certa quantidade, uma quantidade um pouco mínima, e não esquecer aqui de colocar aqui o calço na lateral, justamente para evitar que ela venha ficar torta, a peça venha ficar torta. Você vê que não tem dificuldade, depois que pega o jeito, é só ir fazendo da forma como eu falei para vocês, tá vendo? Tem os calços ali normal, você vai enchendo as formas, mais uma vez mostrando para vocês, uma certa quantidade só, sem necessidade de encher por completo. E agora vai fazendo o movimento de peneirar a forma, ó. Isso é importante, né? Esse movimento é fundamental para que a peça evite a bolha. O segredo está justamente nessa parte aqui, onde vem a questão do preenchimento das peças, tá vendo, né? Da peça, ó. Vai enchendo e vai ficando aí, vai completando a peça. Você evita de ter bolha nas peças. Então, o segredo maior da fabricação dessa peça está justamente no preenchimento da forma da maneira correta. É uma peça grande, né, enorme. Você vê que precisa de uma forma bem feita de fazer, justamente para que você evite de quebrar a peça, a forma também, né? Que você tenha uma forma por muito tempo. Então é uma forma que, como eu falei para vocês, ela tem 1 metro de comprimento por 40 de largura. E não esquecer de colocar aí a pecinha, que depois você vai precisar dobrar ela, e colocar para ficar dessa forma como foi feito, tá vendo? Você vê que ela fica por trás, ó, tá vendo? Ela fica por trás. É uma forma de você mostrar para o seu cliente uma peça de qualidade, ó. Tem esse diferencial a mais. Já na parte de cá, na parte dessa forma aqui, ó, como ela é uma forma menor, ela é uma forma aí mais leve, não tem necessidade dessa garrinha. Você pode colocar também, mas a gente não vê essa necessidade não. Se você tiver interesse de colocar, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente não costuma colocar essas garrinhas aqui nessas peças não. Mas fica a seu critério, né? Vai colocar normal de novo aí, ó. O segredo aí para evitar a bolha é justamente fazer esse trabalho aí como se estivesse peneirando a peça, ó. O cimento. Esse movimento que é fundamental para evitar a bolha na peça. Pronto, então tá aí mais um revestimento que você pode fabricar aí, um revestimento de ripado de concreto, revestimento super e alto. Que é um investimento que você pode investir, que não sai de moda. Tem formas aqui que a gente já nem trabalha mais, porque sai de moda. Não fica, vamos dizer assim, né, em evidência muito tempo. E o concreto, o revestimento de ripado é um revestimento que os arquitetos, os engenheiros, a galera gosta demais desse tipo de revestimento. Outra coisa que é importante também, que é sempre bom você ter uma régua aí, como se fosse um sarrafozinho, pra você passando aí para ficar mais, vamos dizer assim, né, com espessura só, evitando de você colocar nem a mais nem a menos na forma.
Uma coisa que é importante aqui, ó, que na hora que você for colocar essas garrinhas aqui, ó, você não deixar ela colada aqui, ó, rente aqui à forma. Isso aqui é uma observação feita aqui pelo nosso funcionário aqui, ó. Senão, se você deixar muito encostado aqui na forma, a tendência é que nós for virar vai quebrar a peça. Então você deixa um pouco mais afastada, tá vendo? Sem necessariamente colar aqui na parede, aqui na quina aqui do revestimento, ó. Ou melhor, da forma. Galera, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour aqui na cidade, aqui em alguns lugares que a gente já vendeu esse tipo de revestimento de ripado. Eu vou filmar para vocês terem noção como é que fica nas fachadas de algumas casas que a gente já vendeu aqui. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês, só aqui nesses 3 prédios aqui foram 3 tipos de revestimento nosso, ó. O de tijolinho roxo ali, tá vendo? O ripado na fachada e mais o mosaico, ó. Então, fazendo um tour aqui para vocês verem aqui na cidade alguns dos revestimentos nossos que foi colocado, tá vendo? O ripado que a gente estava produzindo aqui agora, ó. Sem contar o piso da calçada também, ó. O piso da calçada. Aqui também, ó, foi colocado ripado, tá vendo? Um detalhe aqui nessa parede aqui, ó, dessa fachada. Mais um dos nossos revestimentos, juntamente com o nosso piso de calçada. Ó, e mais um revestimento aqui de ripado aqui nessa fachada também, ó. Tá vendo? Ela pega lá de baixo, ó. Aqui de baixo, tá vendo? Aqui embaixo, do número aqui. Ela pega todinha lá, ó. Então tá aí, é um revestimento aí que sai muito aí, então você pode produzir ele tranquilamente, que vende muito aí, ó. Nessa fachada dessa loja que também foi colocado, ó, ripado ali, tá vendo? Ripado ali também, tá vendo? Outra loja ali no centro que foi colocado ripado, ó, ripado ali também, ó. Ripado ali também. Várias lojas aqui foram colocados nosso ripado. Ó, mais ripado aqui nessa fachada, ó, tá vendo, ó? Mais ripado aqui nessa fachada. E pra finalizar, mais um ripado aqui nessa fachada do Cicobi, ó. Tá vendo? Tudo no ripado, ó. Todo no ripado. Inclusive o piso da calçada também, ó. Tudo no ripado, ó. Então tá aí, galera. Mostrando pra vocês aí. Fiz um tour aí, mais ou menos um pouquinho na cidade, pra apresentar pra vocês o nosso ripado, ó. Tá no cantinho ali, o ripado ali no cantinho ali, tá vendo? Ripado ali e tem ripado aqui também. Tá vendo? Mostrei pra vocês aí um pouco aí do nosso revestimento na cidade. Então pode produzir ripado de concreto aí que tem saída e aceitação no mercado. Então já te peço para você se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe. Temos o nosso guia aí no canal, concretoemalta.com.br, onde você tem acesso à lista dos fornecedores, dos melhores fornecedores de forma, reagentes químicos, moldes, maquinário. Temos uma lista de traço como bônus que vai dentro do guia, né? Enfim, está aqui à disposição para você. E tem a mentoria nossa também. Se você tiver interesse de aprofundar o seu conhecimento na área, entre em contato com a gente pode combinar a mentoria com você, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.